Meu nome é Rosimere de Almeida Agüero, sou professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Vou apresentar o meu estudo denominado Jogo de Efeitos de Sentido em torno da denominação Brasiguaio na fronteira Brasil-Paraguai. Nas cidades localizadas na fronteira Brasil-Paraguai, as identidades nacionais são objeto de permanente disputa entre imigrantes brasileiros, que são denominados brasiguaios, e a população paraguaia. Longe de serem consolidadas, tais identidades são muitas vezes afirmadas e outras negadas pelas populações locais, que constroem diferentes efeitos de sentido em torno da denominação brasiguaio, a partir das imagens que projetam desses sujeitos e que deslizam de acordo com diferentes condições de produção. Buscando evidenciar a construção discursiva da identidade brasiguaio, eu analiso neste estudo 5 efeitos de sentido instaurados em torno da denominação do lado paraguaio da fronteira Brasil-Paraguai, em torno do nome brasiguaio, em um corpus que é constituído por sequências discursivas recortadas em jornais paraguaios e em outros arquivos que eu analiso. O objetivo é buscar, por meio das análises, regularidades discursivas que ajudem a evidenciar as representações que são projetadas sobre os brasiguaios do lado paraguaio da fronteira Brasil-Paraguai, apontando a heterogeneidade dos efeitos de sentidos instaurados pelos diferentes grupos sociais. As análises que faço são feitas pelo viés da análise do discurso de linha francesa a partir da voz teórica do filósofo Michel Pechet. Inicialmente, eu analiso a imigração brasileira para o Paraguai no século XX. Então, no decorrer do século XX, inúmeros camponeses brasileiros empobrecidos, devido à mecanização da agricultura nacional do Brasil, à concentração fundiária e pelo milagre econômico do governo brasileiro, acabaram sendo expulsos dos campos brasileiros e atravessaram a fronteira em direção ao Paraguai, atraídos pela promessa de terras baratas e pela possibilidade de terem uma vida melhor. A imigração dos brasileiros para o Paraguai iniciou-se na segunda metade do século XX, por volta de 1950, intensificando-se nas décadas de 1960 e 1970 do século XX, por ocasião da construção da hidrelétrica de Itaipu e da Ponte da Amizade. Esse movimento emigratório, de características intrarregionais, ele teve um aumento de fluxo a partir de 1970, impulsionado pela busca de trabalho, pela compra de terras com melhores preços e pela extração de recursos naturais, como madeira, no país vizinho, no Paraguai. Embora as estatísticas sejam imprecisas, de acordo com os dados apresentados pelo Ministério das Relações Exteriores, segundo Albuquerque, 2010, dos 545.886 brasileiros que emigraram para os países da América Latina, 459.147 estão no Paraguai, espalhados por cidades como Assunção, Cidade de Leste, Concepción, Encarnación, Pedro Juan Caballero e Saltos de Oguairá. A realidade dos brasileiros que vivem no Paraguai hoje é bastante complexa. Essa população é constituída por sujeitos que vieram de vários lugares do Brasil, pertencentes a diferentes classes sociais, e ao longo de mais de 60 anos de permanência no país, se estabeleceram em diversos setores da economia paraguaia. Então, após o fim do governo Stroessner, em 1989, os setores camponeses paraguaios iniciaram movimentos de reivindicação às terras. Imigrantes brasileiros pobres começaram a retornar ao Brasil, nessa época, atraídos pelas promessas de terra, agora em território brasileiro, passando a ser conhecidos, então, a partir daí, como brasiguaios.
Embora muitos brasiguaios tenham regressado ao Brasil, então, a partir de 1989, após o aumento dos conflitos fundiários nas terras em território paraguaio, inúmeras famílias ainda permanecem naquele país. Desse modo, constata-se na região da fronteira Brasil-Paraguai a existência de um espaço de contradições e disputas, não só em decorrência das questões que envolvem a luta pela terra, mas também em torno das identidades reivindicadas por brasileiros e paraguaios. Então, há um clima constante de tensão decorrente de disputas de poder entre os descendentes dos dois estados nacionais, tanto do Brasil quanto do Paraguai, que são exteriorizadas em discursos que deixam entrever a diversidade de posições sujeito, né, que ali aparecem, que ali afloram. No campo linguístico e cultural, também acontecem disputas. A relação língua-nacionalidade na região da fronteira Brasil-Paraguai se estabeleceu ao longo dos anos de maneira bastante complexa, pois há muitos paraguaios que consideram que o convívio com imigrantes brasileiros faz com que o país perca sua identidade linguística nacional. Apesar do sentimento de desconfiança a cultura paraguaia entre os imigrantes brasileiros mais velhos que estão estabelecidos no Paraguai, as gerações mais jovens se aproximam no espaço das escolas, onde pais e professores lutam simbolicamente, cada qual do seu lado, para educar as gerações segundo os valores e tradições do seu país. Desse modo, as gerações mais jovens, tanto de brasileiros quanto de paraguaios, vão constituindo suas identidades nacionais no entremeio dessas tensões existentes entre a cultura das duas nações. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão do jogo oblíquo dos efeitos de sentido em torno da denominação brasiguaio, do lado paraguaio da fronteira. Do lado paraguaio da fronteira, a denominação brasiguaio, que à primeira vista poderia ser tomada como uma mera identificação fronteiriça, acabou se tornando, nas últimas décadas, uma forma de identificação indefinida, negociada conforme os interesses dos grupos locais que são postos em jogo. O acontecimento histórico do fim do governo Stroessner do Paraguai desencadeou uma série de movimentos campesinos de luta pela terra no Paraguai. Esse novo acontecimento, compreendido no espaço de atualidade e memória, de que nos fala Peixe, provocou a irrupção de diferentes interpretações, desencadeando efeitos de sentidos diversos em torno da denominação brasiguaio, que ficaram registrados na materialidade do discurso em circulação na sociedade paraguaia. Então, eu vou apontar agora 5 efeitos de sentido que eu consegui mapear nessa pesquisa, que são construídos em torno da denominação brasiguaio no Paraguai. Então, por meio de recortes discursivos que eu fiz em jornais, em entrevistas que foram publicadas, né, em jornais paraguaios. Então, o primeiro efeito de sentido que eu consegui mapear foi o de brasiguaios como invasores, usurpadores de propriedades de camponeses pobres paraguaios ou então de brasiguaios ricos. Então, com o aumento dos conflitos fundiários no Paraguai, a designação brasiguaio ganhou efeito de sentido no país, que associava a imagem dos imigrantes brasileiros a usurpadores de propriedades e invasores de terras que deveriam pertencer aos camponeses paraguaios pobres. Construía-se desse modo um discurso de natureza nacionalista no Paraguai em torno da ideia de que camponeses paraguaios pobres estavam se confrontando com os brasiguaios ricos. Então, várias reportagens que eu recorto, publicadas em alguns jornais de circulação no Paraguai, tratavam a imigração brasileira e, a partir dela, o surgimento dessa categoria de brasiguaios sob a ótica de uma invasão, criada a partir de discursos
produzidos por sujeitos identificados ideologicamente aos saberes que atravessavam uma das formações discursivas da classe dominante paraguaia, na qual se inscreviam políticos, religiosos, líderes campesinos, dentre outros. E todos eles reproduziam um discurso crítico contra o que denominavam de invasão estrangeira no Paraguai. Então, embora enunciados por sujeitos de diferentes classes sociais, o que aproximava todas essas discursividades e os colocava na mesma formação discursiva é que interpretavam a presença do brasiguaio da mesma forma, desejando a expulsão de todos do Paraguai. Então, o brasiguaio era tido como um invasor. Para todos esses sujeitos críticos à presença brasileira naquele país, não se devia justificar a pobreza do campesino paraguaio, né? Por outros discursos, mas somente pela falta de apoio do governo paraguaio ao camponês por meio de projetos de desenvolvimento agrícola, linhas de crédito, etc., que proporcionasse o desenvolvimento de uma agricultura moderna e competitiva ao agricultor paraguaio. Então, do ponto de vista da análise do discurso, que é o lugar de onde eu falo, nós podemos compreender o funcionamento desse discurso a partir da identificação desses sujeitos com determinada formação discursiva, na perspectiva do que pode e deve ser dito em condições de produção específica. Seus discursos expressam, assim, posições de sujeitos que se inscrevem na formação discursiva por meio da identificação ideológica com parte da classe dominante paraguaia. Nós falamos aqui em parte porque nas nossas pesquisas nós verificamos que nem todos os setores da sociedade paraguaia rejeitam a presença dos brasiguaios no país. Circulam, portanto, na sociedade paraguaia, discursos que são favoráveis e discursos que são desfavoráveis à presença dos imigrantes brasileiros no país. Um outro efeito de sentido que nós também podemos mapear nas nossas pesquisas foi em relação ao brasiguaio como grande latifundiário e destruidor da natureza. Então, é um efeito de sentido corrente na sociedade paraguaia, é aquele que associa a imagem do brasiguaio aos grandes latifundiários, plantadores de soja e destruidores do meio ambiente. Essas representações, elas povoam o imaginário de várias classes sociais no Paraguai, dentre elas a de camponeses mais pobres. Então, de acordo com Gonzalez, 2012, o movimento campesino paraguaio iniciou uma organização mais sistemática a partir dos anos 90 do século XX, quando passou a contestar os títulos de propriedades concedidos a brasileiros e seus descendentes durante o governo Stroessner. O movimento é integrado por trabalhadores sem terra, desempregados, indígenas e despojados pelos latifúndios paraguaios, atuando na ocupação de terras consideradas remanescentes de grilagem, como forma de pressionar a realização da reforma agrária pelo governo paraguaio. Com o fim do governo Stroessner, as associações que representavam os movimentos camponeses paraguaios se organizaram, reivindicando a mudança na estrutura fundiária daquele país. A partir daí, registrou-se o aumento de conflitos nos campos paraguaios, principalmente nas áreas de maior concentração de brasileiros naquele país. Então, nosso gesto de leitura, do ponto de vista da análise do discurso, nos leva a deduzir que as formações imaginárias que são projetadas como anti-brasiguaias, que rejeitam, então, a permanência do brasiguaio no Paraguai, são projetadas por grande parte dos camponeses paraguaios, que constroem, então, o ideário anti-brasileiro e anti-brasiguaio que singulariza a categoria. Então, há um equívoco aí, do ponto de vista da análise do discurso também,
que se pode instaurar a partir desses efeitos de sentidos que são projetados, de que todos os brasiguaios são grandes latifundiários e delinquentes ambientais. Imagem que é genérica, né? Que é produzida num quadro de relações de força que atravessa a sociedade paraguaia. Um outro efeito de sentido também que nós conseguimos mapear foi o de brasiguaios como imigrantes pobres que não conseguiram a ascensão social e que muitas vezes já regressaram ao Brasil. Então, esses efeitos de sentidos, essas imagens que são construídas, né, normalmente elas projetam duas imagens diversas desses sujeitos, que são denominados brasiguaios, tanto no sentido de pequenos produtores rurais, como de grandes latifundiários plantadores de sojas, designados no Paraguai como sojeiros. Esse funcionamento discursivo, ele configura a existência de deslizamento nos sentidos instaurados em torno da designação brasiguaia no Paraguai. Então, embora os sentidos em torno da designação deslizem, não se configuram como posições sujeito distintas, pois ambos mostram-se atravessados por saberes contrários à permanência do brasiguaio no Paraguai, ideário nacionalista e preservacionista que é compartilhado por boa parte da população paraguaia. Outro efeito de sentido que nós também conseguimos mapear nas nossas pesquisas foi o do brasiguaio como todo imigrante indistintamente que vive no Paraguai. Então, brasiguaio pode fazer também referência indistinta a todos os imigrantes brasileiros que vivem atualmente no Paraguai. Esse efeito de sentido, ele foi sendo construído ao longo de mais de 5 décadas da presença brasileira naquele país e hoje é reforçado pelo imaginário de muitos sujeitos que enunciam a partir da identificação, né, com esse saber que atravessa essa formação discursiva. É importante mencionar que antes da emergência dos conflitos, a denominação brasiguaio era constantemente negada pelos imigrantes brasileiros ricos, sendo associada a sentidos estigmatizados de brasileiros fracassados, miseráveis, sem terra. Após o acirramento dos conflitos no Paraguai por terra, entretanto, essa identificação ela passou a ser assumida também por pequenos e médios produtores de soja, cujas terras encontravam-se ameaçadas. Então, esses produtores passaram a mobilizar a denominação brasiguaio exatamente para ganhar força de representação junto ao governo brasileiro, quando o governo brasileiro passou a acompanhar de perto o desenrolar dos conflitos pelo viés diplomático. Então, diante desse quadro de disputas, o imigrante brasileiro acaba sintetizando essa contraditória experiência de repulsão e integração vivida no Paraguai, flexibilizando a identidade de brasiguaio, que passa a ser adotada de acordo com as condições históricas estabelecidas nessa relação com o outro, com o paraguaio, que ocorre muitas vezes de maneira tensa e que é constantemente redefinida de acordo com os embates políticos, sociais, econômicos que acontecem naquele país em condições de produção específicas. A imprensa internacional também contribui para a trivialização da denominação, quando passa a usá-la indistintamente como forma de designação de todos os imigrantes brasileiros naquele país. Desse modo, gradativamente, a denominação brasiguaio foi tomando a forma de nomeação comum a todos os brasileiros que emigraram para o Paraguai em busca de melhores oportunidades. Então, todas essas questões que nós levantamos até o momento, elas comprovam que as identidades no Paraguai, longe de estarem consolidadas, encontram-se em permanente redefinição, assumindo um caráter dinâmico e relacional nos aparatos discursivos e institucionais. Por fim, a última
denominação, o último efeito de sentido em torno da designação brasiguaio que nós conseguimos mapear foi a de trabalhadores que ajudam no desenvolvimento da economia do país, trabalhadores incansáveis, que alguns setores paraguaios mobilizam em torno da denominação. Então, alguns setores paraguaios mostram, então, né, que mantém múltiplas alianças com o imigrante brasileiro, mobilizam um discurso de legitimação à permanência do brasileiro no Paraguai. Então, não há só repulsão, né? Não há só esse desejo, então, de que os brasileiros retornem, mas há também setores, né, que mantêm uma aliança e mobilizam um discurso positivo em torno da permanência do brasileiro no Paraguai. Então, esses setores acabam construindo efeitos de sentido, chamando atenção para a contribuição que o imigrante brasileiro trouxe à economia paraguaia, instaurando, assim, a imagem do brasiguaio como um colaborador do processo de desenvolvimento do Paraguai. Então, eles acabam mobilizando sentidos do brasiguaio como de um trabalhador incansável, alguém que trabalha bastante e que favorece a economia paraguaia. O efeito de sentido instaurado nesses discursos que nós mapeamos é o de admiração pela capacidade do trabalho e conhecimento de técnicas agrícolas que o sujeito, né, enunciador atribui ao imigrante brasileiro. Muito bem. Do lado paraguaio da fronteira, a denominação brasiguaio, portanto, apresenta-se como uma forma de identificação indefinida, que resulta de um jogo oblíquo de efeitos de sentido, construídos num quadro de relações de força distinto, em função de determinadas condições de produção. O exame das discursividades mostrou, durante as nossas pesquisas, que os efeitos de sentido instaurados em torno da denominação emergem de acordo com os interesses explicitados ou ocultados por sujeitos que acionam discursos regulados pela identificação com determinada formação discursiva na perspectiva do que pode e deve ser dito, articulando seus dizeres a partir do lugar em que se reconhecem como sujeitos. O exame das discursividades mostrou ainda que os sentidos que atravessam várias formações discursivas, nas quais se inscrevem sujeitos de várias classes sociais do país, se dividem entre os que produzem um discurso crítico contra o que denominam de invasão estrangeira e outros que apoiam a imigração brasileira, mobilizando sentidos de legitimação e integração entre paraguaios e brasiguaios no âmbito das relações sociais. Portanto, circulam no campo social paraguaio discursos favoráveis e desfavoráveis à presença dos imigrantes brasileiros no país, os quais são responsáveis pela construção do imaginário do povo paraguaio em relação à presença brasileira naquele país. Então, à vista de todas essas questões, nós podemos concluir que a designação brasiguaio está associada no Paraguai a uma fabricação discursiva heterogênea de identidade, que situa o imigrante brasileiro no entremeio de uma identidade brasileira parcialmente perdida e uma identidade paraguaia não reconhecida, em decorrência de processos de luta de classes sociais naquele país. O paradoxo que nós verificamos em torno dessa questão é que, embora os efeitos de sentido se desloquem, assumindo valores positivos ou negativos de acordo com as condições de produção, observa-se que os sujeitos enunciadores, ao utilizarem a denominação brasiguaio, acabam por legitimá-la, contribuindo para o reconhecimento da existência social do grupo. Todas as questões, então, que nós mencionamos aqui, comprovam que as identidades no Paraguai, longe de estarem consolidadas, elas encontram-se em permanente redefinição, assumindo um caráter dinâmico e relacional,
nos aparatos discursivos e institucionais, agrupando sentidos e adaptando-se a partir dos confrontos vividos pelos imigrantes no presente.